Preso o casal acusado de assassinar mãe e filho na rodoviária do entorno na semana passada. Saúde muda processo de marcação de consultas e exames no DF. Polícia de Goiás investiga causas do acidente perto de Padre Bernardo, em que 5 pessoas morreram. E cresce campanha contra o uso de sacolas e canudinhos de plástico. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Novidades no caso do assassinato de mãe e filho na rodoviária do entorno ocorrido na semana passada. A polícia prendeu os autores do crime. O repórter Rodrigo Miranda está na 5ª Delegacia e tem mais informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Na verdade, o casal se entregou aqui na 5ª Delegacia da área central de Brasília. A defesa deles procurou o delegado responsável pela investigação na sexta-feira passada e desde então eles estão estavam negociando a rendição desse casal, que aconteceu hoje por volta das 3 horas da tarde. Desde que o crime aconteceu, eles estavam escondidos em uma casa em São Sebastião. Lembrando que eles são moradores da cidade de Planaltina de Goiás. Aqui na delegacia, eles preferiram em depoimento manter o silêncio e não se pronunciaram aí sobre o caso. A advogada deles afirmou que eles vão alegar legítima defesa aí por conta do crime. Mas a polícia descarta essa possibilidade, já que ouviu muitas testemunhas e afirma que o crime foi motivado por uma discussão por conta de ponto de venda, já que todos os envolvidos aí são ambulantes lá na região central de Brasília, ali na rodoviária interestadual. Lembrando, o crime aconteceu na quarta-feira passada e eles desde então estavam foragidos. O casal vai responder por duplo homicídio e também por uma tentativa. Lembrando que o Henrique Monteiro Gonçalves já era condenado a 7 anos de prisão por conta de um roubo. Juliana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Agressão dentro do hospital de base. Um paciente com o braço imobilizado levou um tapa de um policial na madrugada do último sábado. Nós temos as imagens. A imagem mostra os bombeiros conversando com o mototaxista Aldinei Ferreira da Silva na emergência do hospital de base. O policial militar, que está fardado e armado, se aproxima. Durante a discussão, o PM dá um tapa no rosto do homem que, com a força da agressão, se desequilibra. Aldinei registrou a ocorrência na corregedoria da corporação. Depois da violência, o policial se afasta e um segurança do hospital se aproxima. Em nota, a polícia militar disse que abriu um inquérito para investigar o caso e que o policial vai ficar afastado do trabalho até o fim das investigações. O Instituto Base confirma a versão de que o paciente entrou no hospital alterado, mas esclarece que não houve qualquer envolvimento da equipe de vigilantes. O paciente foi atendido, passou por exames e recebeu alta. O sistema de marcação de consultas e exames da rede pública do DF mudou. Agora, quem precisa de atendimento sem gravidade pode ir direto a uma unidade básica da cidade onde mora, sem necessidade de ver antes em que lugar tem médico disponível. Entenda. Kaline Macedo comemora a novidade. No início do ano, ela precisou sair de Sobradinho para buscar atendimento no Paranoá. São cerca de 28 quilômetros de uma cidade para outra. Bem melhor, né? Porque tem muita gente que não consegue sair daqui para ir para outro lugar, acaba deixando para lá. Se tiver profissional para suprir a demanda, acho que vai ser bom. Como Kaline, os moradores de Brasília vão poder ser atendidos nas unidades de saúde perto de casa, como as unidades básicas e os postos de saúde. Mas só entram nesta novidade 6 especialidades, entre elas mastologia e cardiologia, como explica o diretor-geral do Complexo Regulador da Secretaria de Saúde. Estamos trabalhando nesse início com 6 especialidades, entre elas mastologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia e neurologia. Então essas especialidades elas vão ser reguladas, elas vão ser analisadas e executadas dentro de cada das nossas regiões de saúde.
Antes, esses serviços eram oferecidos apenas pelos hospitais de base e da Asa Norte. Além de descentralizar as marcações de consultas, o objetivo do novo modelo de saúde é reduzir filas e a demora nos atendimentos. Vai ser enterrado amanhã o corpo de uma das crianças que morreu em um grave acidente envolvendo 2 carros na BR-080 neste domingo. A polícia de Goiás investiga se foi uma fatalidade ou se os motoristas haviam bebido, o que configuraria homicídio culposo quando não há intenção de matar. No total, 4 pessoas ficaram feridas e 5 morreram, incluindo 3 crianças. A batida foi perto da cidade de Padre Bernardo, a cerca de 115 quilômetros de Brasília. Nesse carro vermelho, um Palio, estava o casal Bruno dos Santos, 31 anos, e a mulher dele, Renata dos Santos, 25 anos. Os dois morreram na hora. A jovem estava grávida de 8 meses. Os filhos do casal estavam no banco de trás. Os 2 mais novos, de 3 e 5 anos, também não resistiram. Outra criança, de 7 anos, foi encaminhada ao hospital de base em estado grave. No segundo carro estavam o motorista José Lemos, 36 anos, a companheira dele, Cristina do Nascimento, 40 anos, e 2 sobrinhas. Uma delas, Marina Gabriela, de 7 anos, morreu durante o atendimento. Já o casal e a outra criança, segundo o relato dos parentes, continuam no hospital, mas conscientes e estáveis. O acidente, que destruiu 2 famílias, ambas de Ceilândia, foi na madrugada desse domingo, perto de Padre Bernardo, a cerca de 115 quilômetros de Brasília. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro vermelho, onde estava um casal com os filhos, fez uma ultrapassagem em local permitido, mas acabou batendo de frente no carro prata. Nenhuma das crianças usava cadeirinha e testemunhas afirmaram que viram o motorista do carro vermelho em um bar da região momentos antes da batida. Dados que já estão na delegacia de Padre Bernardo. Tragédia, né? E olha, os sites e perfis em redes sociais do GDF saíram do ar no sábado. A medida atende ao calendário eleitoral e atinge todos os órgãos da administração pública. Os sites continuam disponíveis, mas apenas para acesso a serviços essenciais, como informações sobre vacinação e segunda via de multas, por exemplo. A lei eleitoral determina a interrupção de toda publicação que possa ser considerada uso da máquina pública para propaganda nos 3 meses que antecedem o primeiro turno. As eleições este ano serão no dia 7 de outubro. Denúncia: moradores do Paranoá reclamam que o parque vivencial da cidade está abandonado. Por muitos anos, o espaço serviu de lazer para a comunidade e era palco até de eventos culturais. Hoje, a população chega a ter medo de frequentar o local. E a nossa reportagem foi conferir de perto a situação. A areia no chão lembra aos moradores que a criançada já brincou muito no parque infantil que havia por aqui. Mas hoje a realidade é bem diferente. Em pleno período de férias escolares, os pequenos já não têm onde se divertir. Eu trouxe meu filho para poder brincar aqui nesse parque, ele quebrou a perna, levei ele para o hospital e aí você sabe, o descaso do mau atendimento que tem nesse hospital, piorou foi tudo. Aí você não tem um parque de qualidade, não tem um hospital de qualidade e acaba que fica tudo generalizado aí, tudo jogado aí para o lado, né? O único lugar que as famílias podem trazer seus filhos para brincar, alguma coisa é aqui e não tem nada de bom. Por todo o Parque Vivencial do Paranoá, que tem 600 mil metros quadrados de área verde, o que se vê é só abandono. A sede está caindo aos pedaços. Vidros quebrados, telhado destruído, paredes pichadas. A grama vai virando mato, que se mistura com a sujeira. E até as grades foram danificadas. O Charles, que é morador do Paranoá há mais de 30 anos, garante que o local nunca esteve tão abandonado. E, segundo ele, o espaço ficou assim desde que passou a ser de responsabilidade do IBRAM. Até que ainda estava mais ou menos, todo dia tinha uma reforma, né? O pessoal vinha e tratava com carinho. A partir do momento que o IBRAM tornou-se o responsável, ficou o abandono total. Né? Nossos banheiros, tudo quebrado, a capela que foi reformada, né? Os vândalos invadiram, quebraram tudo, roubaram imagens, né? A gente tem esse galpão aqui também que está totalmente destruído, os brinquedos foram tirados, a quadra que a gente gosta de fazer um esporte de vez em quando, está abandonada. Sem saber a quem recorrer, os moradores se entristecem com as imagens do descaso. E na memória ficam os anos em que ali a comunidade fazia caminhadas, ciclismo e até shows musicais.
temos muitos jovens na cidade, temos crianças, poderia estar melhorando um pouco, né, da área de lazer aqui, parquinho e etc., para que as famílias pudessem estar usufruindo de uma forma melhor. Por meio de nota, o IBRAM informou que está sendo contratado um plano de manejo para o parque, um estudo que prevê a expansão da área até a orla do Lago Paranoá, além de toda a revitalização do local. Esse plano deve ser concluído em 4 meses. Além disso, o IBRAM disse que os trabalhos de manutenção são permanentes e que a limpeza das áreas de convívio do parque é feita a cada 2 dias. Já a roçagem e a limpeza das demais áreas são feitas pela Nova Cap a cada 30 dias. O IBRAM ainda informou que já realizou melhorias na sede administrativa do parque, como reforma do banheiro e criação de outros 2 banheiros para pessoas com deficiência. Não foi bem isso que a gente viu na reportagem, por isso nós vamos acompanhar de perto essa situação. A unidade de internação socioeducativa de Santa Maria deve instalar scanner corporal em até 40 dias. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você também. É isso, o equipamento deve substituir aquela revista íntima que é considerada constrangedora para os familiares dos jovens infratores. Dessa forma, o visitante não vai mais precisar se despir diante dos agentes penitenciários para aquela revista corporal, além de aumentar também o controle da entrada de objetos nas unidades e reduzir também o tempo aí dessas verificações. Segundo o Conselho da Justiça Federal, mais equipamentos como esses estão sendo adquiridos aí para serem instalados em presídios federais até o final de 2020. Cada aparelho desse tem um custo estimado de R$ 350 mil. A GDF ainda não se manifestou sobre essa decisão, se vai cumprir esse prazo aí estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça de 40 dias. Juliana. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. E como está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras do sistema de monitoramento remoto do DR. Vamos primeiro para a saída norte, ali na Épia, perto da Granja do Torto. Está em cima do viaduto, não dá para ver muito bem, mas dá para ver que a Épia está com um fluxo tranquilo de carros, né? Os carros estão andando na velocidade da via. Vamos então para a EPTG, na altura do viaduto Israel Pinheiro. Os 2 sentidos estão aparentemente também tranquilos, não está paralisado o trânsito, os carros estão andando na velocidade da via mais ou menos. Ali está um pouco engarrafado, mas pelo jeito a volta para casa, para quem vai pegar a EPTG, está tranquila. Agora a gente vai para a EPNB, sentido Riacho Fundo e Recanto das Emas. Também está um pouquinho mais intenso do que sentido Plano Piloto, mas está tranquilo o fluxo de carro, o trânsito na volta para casa nessa segunda-feira. E agora na Estrutural, vamos dar uma olhada como é que está a Estrutural. Estrutural tranquila nos 2 sentidos, pelo que a gente está vendo aqui nas imagens. Portanto, volta para casa bem tranquila nessa segunda-feira. E olha, profissionais do setor de construção civil reclamam da demora em analisar e aprovar projetos de novos empreendimentos. Comentário de Cláudio Humberto. Olha, entra governo e sai governo e tudo continua como está. A demora excessiva para a concessão de alvará de construção aqui no Distrito Federal. Da Casa Popular ao edifício ou à Casa do Lago, aprovar projeto no GDF é quase impossível. Muita gente perde a paciência e começa a construir sem alvará de construção, mas aí corre o risco de cair nas garras da fiscalização. No governo anterior, a certa altura, eram mais de 1.500 alvarás pendentes, somente na administração do Plano Piloto. Hoje, profissionais do setor estimam em mais de 2.000 os projetos nas gavetas da burocracia, enquanto mais de 200.000 pais e mães de família estão desempregados na construção civil aqui em Brasília. A burocracia do GDF já fez 15 grandes construtoras desistirem de Brasília. Foram investir em outra freguesia. O empresário Paulo Otávio levou 5 anos para conseguir o alvará de construção de um prédio. O GDF sabe disso, mas não faz nada hoje, como não fez nada ontem, porque o serviço público não serve mais ao público, mas somente àqueles que se apropriaram dele. Veja a seguir, cresce campanha contra o uso de sacolas e canudinhos de plástico. A gente volta já já.